Eu tenho aqui 1 metro de tecido, eu tô usando a viscose para fazer esse modelo. Coloquei a parte da auréola virada para fora, que é essa parte dos pelinhos. Dobrei 4 vezes o meu tecido. Eu vou trabalhar na dobra do meio do tecido. Vou cortar frente e costas, todas de uma vez. Posiciono aqui na dobra do tecido a blusa que eu vou usar como molde, deixando ela afastada aqui do início do tecido, mais ou menos 4 dedos. Aqui na cava, eu vou dobrar a minha manga bem certinho, ali na costura, deixando ela bem destacada. Lembrando, dobrando a manga bem certinho nessa costura. Já vou cortar aqui a minha blusa. Eu começo aqui pela parte do decote, eu vou usar o mesmo tamanho de decote dessa blusa. E aqui na parte do ombro, eu vou deixar uma margem de 2 dedos. Mais à frente, eu explico o porquê. Na cava, eu vou deixar uma margem de meio centímetro aqui na altura do ombro. E aqui na parte de baixo, eu deixo uma margem maior, de 1 centímetro mais ou menos a 1,5 centímetros. Para a lateral, eu deixei 2 dedos de margem, lembrando que essa blusinha que eu tô usando, ela é de malha, mas é uma malha de algodão, não estica, já está soltinha em mim, ou seja, esse modelo já vai ter a vestibilidade que eu preciso, que eu gostaria que ele tivesse. Para a barra, eu deixo 1,5 centímetros de margem. A blusa já está cortada, agora eu vou fazer os ajustes na parte da frente. Separa ali as duas partes, uma vai ser as minhas costas, eu não vou mexer agora, e vou ajustar a frente. Começo aqui pela parte do ombro. Lembra aqueles 2 dedos que eu acrescentei na parte das costas? Eu vou tirar ele agora na parte da frente. Eu gosto de fazer a frente menor do que as costas, que ela dá um caimento bem melhor na hora de vestir. Peguei essa partezinha que eu cortei do ombro para marcar o meu decote. Ali, ó, conferi uma parte com a outra e vou marcar o decote ali, diminuindo o tanto necessário para me fazer ele bem certinho do tamanho que era antes. A partir da largura do decote, onde eu marquei aqui em cima no ombro, eu vou marcar a altura que eu quero. Nessa blusinha o decote vai ser V, então a partir da largura eu marquei 18 centímetros. E só para ter certeza se a largura está correta mesmo, eu peguei ali meu ombro da parte das costas e conferi, ó, tá certinho, com a mesma largura os dois. Conferido o decote, agora é só cortar onde eu marquei. Para essa blusa ficar perfeita, ainda vou fazer um ajuste aqui no ombro. Aqui em cima, nessa parte aqui, eu vou entrar um dedo para dentro do meu molde. E esse um dedo, eu vou morrer aqui, lembrando que essa é a parte da frente, tá, gente? Aqui nessa curva aqui de baixo, ó. Sem cortar a parte lá da cava, onde encontra lá debaixo do braço. É só nessa curva aqui, ó. Porque a parte da frente é mais cavada do que as costas aí nesse meio. Tá vendo, ó, como eu morri aqui? Pego as minhas costas novamente, agora eu vou fazer a conferência do ombro, unir ali decote com decote. E o mesmo tanto que eu tirei na frente, no ombro, eu vou tirar nas costas. Eu vou cortar mostrando para vocês agora, porque esse corte das costas é diferente da frente. Já ajeitei aqui a minha parte das costas e vou começar a cortar a partir daquela marcação ali, que vai dar também mais ou menos um dedo. Só que essa eu não vou entrar na curva não. Antes dela, eu já vou morrer esse corte. Observe como eu faço. Dessa forma, eu corto apenas parte de cima dela. Para cortar a manga dessa blusa, que na verdade vai ser um babado, eu vou unir de novo frente, costas, pelo ombro ali e vou fazer a conferência da largura da cava, da circunferência da cava. Eu vou medir com 3 dedos antes de terminar ela. 3 dedos bem gordinhos, tá? Aqui na frente e na parte das costas também. 3 dedos bem generosos antes do fim dela. A minha aqui deu 40 centímetros de circunferência, de um comprimento ao outro. Nesses 40 centímetros, eu vou acrescentar mais a metade dele. No meu caso, vai ficar com 60 centímetros para fazer esse babado. É o tamanho da sua cava, mais a metade dele. Sabendo o tamanho que eu preciso, eu já marquei aqui no meu tecido, ó, ele tá dobrado 2 vezes, 60 centímetros de comprimento por 10 centímetros de largura. Aqui eu já faço o corte dos 2 babados de uma vez. Terminado de cortar essas tiras, eu já dobro ela no meio e passo, vincando bem essa dobra.
Aqui ela já tá passada, olha como ficou bem vincado esse meio. E eu vou preparar ela agora para colocar na minha blusinha. Então eu dobro no meio novamente e vou acertar as beiradinhas dela. Marco com giz para não ter perigo de errar, porque nesse caso aqui eu tenho pouco tecido. Se eu cortar errado vai faltar, né, para fazer a minha blusinha. Então eu vou tirar essa ponta dela, mas deixando ela um arredondado assim, meio alongado. Mas observe, eu fiz esse corte para o lado que não é da dobra do tecido. E vou fazer o mesmo processo do outro lado dessa faixinha também. Agora eu vou fazer os acabamentos do decote. Eu peguei aqui um retalho de tecido, dobro ele no meio e vou começar pela parte das costas. É só posicionar ali o centro das costas na dobra do tecido de baixo, os dois estão dobrados no meio, claro, e vou cortar igualzinho tá minhas costas, o decote e a parte do ombro. Levanto a minha blusinha e na parte de dentro do acabamento eu dou uma leve arredondada para ele ficar bem bonitinho. Esse é o revel das costas. Separo ele e vou cortar agora a parte da frente. É o mesmo processo, com um retalhinho ali dobrado no meio, posiciono ali a minha blusinha na dobra do tecido e vou cortar igualzinho ao decote, seguindo o mesmo esquema que eu usei nas costas. Agora me diz uma coisa, até aqui tá tudo bem? Tá conseguindo entender direitinho? Já curtiu esse vídeo? Já se inscreveu no canal? Me responde aí nos comentários. Na parte de dentro do acabamento da frente, eu também dou arredondada. Eu gosto de fazer esse acabamento maior, gente, mas eu não tinha muito tecido. Então ele ficou aí com a altura de mais ou menos 6 centímetros nessa parte de baixo. Aqui eu mostro para vocês também que eu coloquei uma entretela nesse acabamento. Essa entretela é de malha, uma entretela muito boa que eu gosto muito de usar. É termocolante. É só cortar do mesmo tamanho do molde e vir colando com ferro de passar. Dá uma firmeza no tecido, sabe? E ela fica bem fixa nesse acabamento. Bora costurar essa blusinha. Já fiz a união aqui, ó, direito das costas com o direito da frente. Prendi ali meus ombros com alfinete, que eu vou começar essa costura pela parte dos ombros. No acabamento também, eu fiz o mesmo processo. Direito da frente com o direito das costas. Prendi ali ombro com alfinete. Bora para a máquina costurar. Na máquina de costura eu comecei pelo revel, dando ali arremate no início e no final dos ombros. Deixo bem costuradinho. A margem de distância é de um pé de máquina e também costuro os ombros. Nessa hora também eu já faço acabamento nessa parte já. Aqui eu uso overlock, mas você pode usar qualquer acabamento que você tiver aí, tá? Costura francesa, zigue-zague, até mesmo com viés dá para fazer esse tipo de acabamento. Como eu não gosto de perder tempo na máquina de costura, também já vou preparar as minhas manguinhas. Eu vou franzir elas. Para isso, eu usei o maior ponto que eu tenho aqui na minha máquina, o meu é número 4, e faço uma costura paralela a esse acabamento aí da bordinha, com uma distância de um pé de máquina. E lembrando que esse tipo de acabamento eu não posso arrematar, nem o início nem o fim. Depois que eu termino essa costura, eu volto lá no início, do lado da primeira costura. Eu faço outra costura paralela a ela. A distância também é de um pé de máquina. A minha faixinha agora ficou assim, ó, com duas costuras, uma paralela à outra. Então, eu vou pegar um dos lados dessa linha, que eu usei o lado de cima. Peguei as duas linhas juntas de uma vez, lembrando que é apenas um dos lados dela. E vou puxar as duas juntas. Veja que tá ficando franzido e eu vou ajustando o franzido pro tamanho que eu preciso. Lembrando que essa faixa tá com 60 centímetros e eu preciso usar só 40 centímetros. Voltando aqui para a parte da blusa, agora eu vou prender o revel no decote dessa blusinha. Eu já fiz o acabamento da parte do revel, na parte dos ombros, então eu fiz a união direito da blusa com direito do acabamento. Fiz a coincidência aqui, ó, de costura com costura, prendi todinho com alfinete e agora só vim costurando nessas beiradinhas. Eu comecei essa costura aqui pela parte lateral, que é uma da parte dos ombros, e venho costurando deixando uma margem de costura de um pé de máquina. É só contornar mesmo esse revel. Não precisa esticar parte nenhuma, só costurando cuidadosamente, segurando a peça, que no caso já está presa com alfinete.
Lembrando, se você tem dificuldades com alfinete, é iniciante, acha difícil, pode fazer esse alinhavado todo à mão. Isso vai te facilitar muito esse processo também. Depois que eu fiz essa costura, eu agora vou fazer o arremate desse acabamento. Aqui, ó, no centro da frente, como é o meu decote V, eu vou dar um piquezinho bem próximo ali à minha costura, tomando cuidado para não cortar essa costura, bem próximo dela, mas não cortando ela. Dessa forma assim, ó. E vou dar mais alguns piques aqui na parte curva, somente na parte das costas. Na parte da frente, por ser retinha dos dois lados, não há necessidade de fazer esses piques. Agora eu volto com esse acabamento para a máquina. Eu viro ele, olha, para a parte do revel, dessa forma que eu estou mostrando para vocês. E vou fazer uma costura de reforço, para deixar esse acabamento preso no lado do revel. E essa costura eu faço bem na beiradinha, bem próximo à junção do acabamento e da blusa. Dessa forma que eu mostro para vocês aqui na imagem. Eu vou prender esse revel também por fora. Então eu vim com a reguinha, marquei em volta de todo o decote 1,5 cm, marquei ele com giz, deixei bem destacado. Prendi totalmente com alfinete, para não ter perigo de rugar na hora que eu estiver costurando. E vou rebater essa costura aqui por cima, ó, dessa forma que eu mostro para vocês. E é muito fácil, porque eu já prendi a peça antes, marquei com giz, é só seguir a minha marcação. Como eu já disse antes, se você tem dificuldade com alfinete, você também pode alinhavar caso você queira o acabamento igual eu estou mostrando aqui para vocês. Acabamento finalizado. Olha que capricho, gente, que perfeição. Ficou ótimo, não ficou? Agora é a hora de prender a manguinha no lugar. Eu acerto aqui primeiro, ó, cava com cava, deixo bem certinho e vou achar o meio da cava aqui em cima na parte do ombro. Lembrando que o meu meio não vai ser na costura porque a parte da frente é menor do que as costas. Dei ali um pique e faço o mesmo processo do outro lado da cava. Depois de ter feito essas marcações, eu abro a blusa para o lado direito, deixei bem destacada ali a marcação que eu fiz. Pego o meu babadinho, também dobro no meio e marco o centro dele e vou unir centro do babado com o centro da cava. Eu prendo ele com alfinete para facilitar o processo na hora de costurar. Fiz isso dos dois lados, agora só vim costurando ele. A margem de costura que eu deixo também é de um pé de máquina e depois que eu faço essa costura, eu também já faço o acabamento em volta de toda a minha cava. Terminei de pregar o babado, ou seja, a minha manguinha, eu vou fechar agora as laterais dessa blusa. É só unir cava com cava e vir costurando as laterais. Aqui eu deixei uma margem de 1,5 cm. Depois que eu fecho essa lateral, é hora de fazer o acabamento final na cava. Aí nessa parte de baixo onde eu deixei esse abertinho. Eu apenas vou virar esse acabamento para dentro e dar uma costurinha rebatendo ali. Ele vai ficar com mais ou menos 1 centímetro virado para o lado de dentro. É simples assim. Eu começo essa costurinha ali faltando 1 centímetro para terminar o babadinho. E também termino ali do outro lado da cava, 1 centímetro acima do meu babadinho também. Veja como ficou finalizado o meu acabamento. Dessa forma. Para a barra, eu dei acabamento em volta de toda ela e dobrei 1,5 centímetro. E finalmente ficou pronta a minha blusa, com babado na manga, um decote V super charmoso. Eu amei fazer esse modelo. Achei que ficou uma gracinha. Acho que vou fazer até de outras cores. Me diz aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Usaria esse modelo? Eu amei, gente. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.